Olá, Júlio. Sim, querida. Mais uma semana. Aqui estamos em agosto. O Amor é em versão de fim de semana alargada. A semana passada lembro que pegámos aqui numa das canções mais bonitas e também muito conhecidas de Nick Cave. Deve ser das mais conhecidas. Das mais conhecidas, é Into My Arms. Hoje vamos pegar numa canção do Leonard Cohen, I'm Your Man. Que também, sob certos aspectos, também acaba por ser das mais conhecidas dele. Embora acho que, não sei, você dirá, mas acho que o Dance Me to the End of Love por é mais exemplo, conhecida. E depois tem a ver com gerações. Eu pensei imediatamente a minha geração que também gosta muito I'm Your Man, mas penso que é muito difícil. Isso passa sempre, não é só com o Cohen, com os Beatles, etc. É muito difícil para a minha geração não ter sempre a recordação do Suzanne ou de So Long Mary Ann, ou seja, dos primeiros êxitos de Cohen, que nos marcaram brutalmente. Veja, agora saiu uma coletânea de Paul McCartney depois dos Beatles. Aliás, sob várias formas, se não estou em erro. Podem ser 2 CDs, pode ser 4 CDs, não sei quantos vinis, mas pode chegar às 46 canções. E algumas das críticas que eu li, eu ainda não deitei a garra à coletânea, mas vou deitar. Algumas das críticas que eu li dizem, por exemplo, de vez em quando nós somos injustos para este tipo, não é? Este tipo, depois dos Beatles, fez muita coisa abaixo do seu nível, mas também fez verdadeiras pedras preciosas. O que é verdade, sabe? E eu ouço algumas delas com enorme prazer. Mas acho que não é por acaso que um dos críticos fala de uma das canções como dizendo: este foi o Yesterday de McCartney no disco tal. E eu pensei, lá está. Tu não consegues deixar de comparar com o Yesterday. Estás a fazer o enorme elogio de dizer que esta canção está ao nível do Yesterday. Não é? E isso, hoje em dia, eu vou a poucos festivais, ou quase nenhuns. Mas até há poucos anos atrás, quando eu aparecia, notava-se. Eles trazem os discos novos, mas grande parte do público não fica satisfeito enquanto os velhos êxitos não são apresentados. Porque cresceram com eles, porque namoraram com eles, porque casaram com eles, etc. É natural. As canções têm significado para nós. Com aquela, nós lembramos da praia, do verão do ano tal, disto. São álbuns de família, são mais que fotografias, não é? Não é? Eu acho que uma das razões, por exemplo, para o sucesso do Summer of 69, do Bryan Adams, é que todos nós tivemos um Summer of 69. Pronto, nós portugueses, não com o alpendre e essas coisas muito americanas, mas outras coisas, pronto. Enfim, mas também esta canção é uma canção que depois teve um contexto diverso, porque é uma canção que depois foi banda sonora de um filme que também fez muito sucesso, não é? Do Moretti. E, portanto, isso quer se queira, quer não, também dá outro estatuto, digamos assim, à canção. Bom, o Cohen, eu penso que não estou a exagerar se disser que é um homem com uma enorme importância, porque tem uma carreira longuíssima e porque eu lembro-me de ver entrevistas há muitos anos, há muito tempo que eu não leio uma entrevista de Cohen, por culpa minha, como é evidente. Mas lembro-me de ler uma entrevista há muitos anos em que ele dizia qualquer coisa do género: bom, mas eu verdadeiramente comecei a cantar para dizer a minha poesia. E pronto, é assim. Cohen tem aquela maneira de cantar, aquela voz profunda, etc. Mas a esse nível, sob certos aspectos, uma pessoa tem a sensação de que homens como ele, como Bob Dylan, etc., a poesia é o núcleo duro. Depois, a canção vem por arrasto. Mas a palavra para eles, olha, McCartney não se pode dizer isso. McCartney foi sempre um perito da melodia
E algumas das suas letras deixam muito a desejar. O problema é que aquilo entra-nos no ouvido e a malta na manhã seguinte acorda a cantar aquilo, mesmo não sabendo sequer a letra, não é? Mas aqui não, aqui estamos perante um homem que, não sei se está de acordo comigo, mas cuja escrita é uma escrita magnífica. É um mergulho em profundidade. Não é? É uma coisa, pronto. E o I'm Your Man até acaba por não ficar mal a seguir à semana passada, porque nós tínhamos um man a semana passada, não é? Tínhamos um man na semana passada que estava naquela de eu não acredito no Deus, mas como estava você... receoso. Estava o receoso. Nosso man da semana passada estava receoso. Que é o que o amor faz às pessoas, Júlio. E portanto o man da semana passada estava num registro parraninho. Tanto com ela como com o Deus que ele não acreditava, mas é caso para dizer, não vai ao diabo de selas e ele existir. Então, pronto, vamos a isso. Aqui o registro é muito diferente. Porque, pelo menos à superfície, parece ser um man com uma autoconfiança. Para ele, para ter no frigorífico, para quando acabar aquela que está a vestir, para dar aos amigos, etc, etc. Porque ele começa logo, if you want a lover, I'll do anything you ask me to. Brás! Ou seja, se a rapariga quer um amante, não tem hipótese de não escolher o tipo, porque ele está pronto para tudo. É um todo-terreno. E se, o que é um verso misterioso, se calhar é uma palavra... Desconcertante pela entrega. Desconcertante pela entrega, diria eu. É verdade, mas o seguinte, acho que misterioso é mal escolhido por mim. Mas, digamos assim, para rimar, é um verso sinuoso, porque ele diz: e se queres, and if you want another kind of love, e se queres outro tipo de amor, I'll wear a mask for you. Eu usarei uma máscara para ti. No fundo está disponível para tudo. Para tu. Mas aqui é que é rigorosamente para tudo. Pronto, eu hoje... Quando uma pessoa está assim, disponível para tudo, está segura de si ou completamente insegura, sem tapete? Pois, a questão é essa. Porque, repara, isto pode ser um sinal de que a pessoa... E seguro é um bom adjetivo porque não é peito feito. Não. É a pessoa que internamente tem segurança em termos da sua identidade, etc. Não é? E, portanto, pode arriscar tudo. A semana passada dizíamos que ela voltava para os braços do Nick Cave. Estas pessoas têm a certeza que voltarão sempre para os seus próprios braços. Que não se perdem em termos de identidade. Não é? Mas, evidentemente, também pode ser outro tipo de discurso, que é o discurso de alguém que, pelo contrário, está muito inseguro e, portanto, está disponível para tentar tudo para ficar com o outro que não acredita muito que fique com ele ou com ela. Agora, o que para alguém com a minha profissão é fascinante nestes dois versos é assim: o que é que ele quererá dizer com outro tipo de amor? E a minha resposta, sábia, apoiada em 40 anos de experiência e de intuição, é não sei. Eu estava a achar a primeira parte demasiado segura. Exatamente. Não sei. Mas, em contrapartida, ficava aqui 45 minutos em associação livre sobre o outro verso. Porque é que ele diz? Ele diz: se queres um amante, aqui até poderíamos ser quase javares e dizer, um amante normalíssimo de trazer por casa, eu faço seja o que for que tu pedires. E aqui não temos que nos restringir ao sexo. Porque nós estragamos muito a palavra amante, que é uma palavra belíssima. E nós estragámos-la ou restringindo-a ao sexo ou amarfanhando-a apenas em situações triangulares. Tem um amante, tem uma amante, etc. Pronto. Agora, outro tipo
Para outro tipo de amor, o É que é que... engraçado como se desvaneceu essa carga negativa em relação à amante. Felizmente. Felizmente. Porque a sim. palavra é É lindíssima. linda, linda mesmo. Linda. E aos antigos, os antigos ficariam horrorizados com a carga negativa que nós enfiámos em cima. Que sei lá, no amor cortês, dizer o amante era obrigatório, porque o amante era o que amava, portanto era aquele que estava a compor, etc, etc. Agora, ele dizer, se queres outro tipo de amor, eu usarei uma máscara para ti, significa que ele vai fingir que não é ele mesmo. E é isto que é curioso nos dois versos. O que é que ele teria em mente? Para este outro tipo de amor, não bastar ele dizer, e se queres outro tipo de amor, eu também estou aqui para as curvas. Eu aceito tudo. Não. Ele diz que para outro tipo de amor, ele terá que usar uma máscara. Ou seja, é ele disfarçado. O que não é a mesma coisa dos dois versos anteriores. E isto a mim deixa muito curioso. Se eu tropeçasse com ele num aeroporto, dizia-lhe, olha lá, quer-me fazer um favor, olha, em vez de me dar o autógrafo, diga uma coisa, o que era aquilo do outro tipo de amor? Que você tinha que usar uma máscara. Bom, e depois, isto agora já é mais parraninho, se queres um parceiro, pega na minha mão, ou se me queres bater com raiva, here I stand, I'm your man. Hã? Caramba! Isto, num outro registro, é mais forte do que oferecer a outra face que nós nos habituámos a ouvir em relação à religião. E que, diga-se passagem, alguns especialistas dizem que não é tão simplista como às vezes, porque essa de dar a outra face é um bocado as pessoas batem-nos, cospem-nos, etc. E nós dizemos, não quero mais, já está cansado, faça favor, tem aqui a outra face. Não é? E de vez em quando você pode ler artigos que dizem a intenção da frase não era exatamente essa. Tão passiva, digamos assim. Não interessa. Mas aqui é, queres-me bater? Queres-me dar literalmente uma trepa porque estás furiosa? Here I stand, que é muito bonito. Here I stand dá a entender, estou aqui. Não vou dizer firme e irto, mas estou aqui, de pé, e Também aguento. podia ser porque ele estava disponível para estar como se... Se ela lhe disser firme e irto, Ele é estaria, firme e irto ele que ele está. estaria. Sou o teu homem. No fundo, é uma tentativa de cobrir todas as hipóteses. Tudo o que ela queira, tudo o que lhe venha à cabeça, etc. Eu sou o teu homem. O que levanta uma questão em termos de amor. Porque, rumorejante por baixo de uma formulação destas, há a sugestão, atenção, eu sou o teu homem, abre parênteses, o único que pode aceitar tudo isso e adaptar-se. Ele não Fecha diz parênteses. isso. Não. Ah, Mas é o Júlio. I'm your man, eu sou o teu homem, tem uma carga, entre aspas, monogâmica bastante grande, Inês. É muito sugestivo dizer assim, olha que não encontras muitos disponíveis para isto. Não é ou não é? verdade. Pronto. Deve o amor ser isto, esta disponibilidade? O Júlio vai responder-me, pode ser. Pode ser, como é evidente. Mas vou-lhe responder outra coisa, em relação também à semana passada. Quando você nos brindou com algumas entrevistas, intervenções, etc., de Nick Cave, e quando você disse ele é um romântico, aqui esta sugestão de que o único homem para ti sou eu encaixa perfeitamente no conceito de amor romântico. O homem da nossa vida, a mulher da nossa vida. É uma formulação típica do amor romântico. Muito menos romântica é a imagem seguinte que ele utiliza. Porque aqui ele já disse, se me queres bater, podes bater. E depois é transferir a violência para um outro contexto. Porque ele diz, e se queres um boxer, if you want a boxer, eu vou para o ringue por ti. Uma pessoa fica a pensar... Bom, a semana passada
houve para aí um artigo a dizer que nós portugueses fomos dos que mais crescemos. Os homens, sim. E as mulheres não? Não, só vi os homens. Ah, é? Os homens portugueses, estarei errada? Como tinha a ver com alimentação, etc. Pensei que fosse para os dois sexos, mas eu só vi o título. Não interessa. Bom, infelizmente já não apanhou a mim, não é? Pronto. No meu tempo, no meu tempo não havia tantos iogurtes, tantos cereais, etc. E, portanto, como aliás eu já lhe disse uma vez, eu com 1,70 m durante muito tempo fui o mais alto da família. Portanto, estamos conversados quanto aos machados. O seu pai tinha machados. quanto? O meu pai tinha 1,60 m e a minha mãe 1,55 m. Okay. Eu era quase um gigante, como compreendo. Não é? Okay. Mas é curioso, porque quem me passou foi o João, que, salvo erro, tem 1,76 m e passou a ser, do núcleo duro, pelo menos, o mais alto. E neste momento o Gaspar, meu neto mais velho, foi o próprio João que me mandou a SMS cheia de sorrisos, dizendo: é oficial, o Gaspar é mais alto que ele. O meu neto mais velho já é o tipo mais alto da família. Estou aqui com o artigo aberto que diz: homens portugueses. Então são só os homens. Entre os que mais cresceram nos últimos 100 anos. E porquê é que mediram só os homens? Os portugueses cresceram 13,9 centímetros e as portuguesas, o chamado portugueses e portuguesas, 12,5. Então elas também. Também cresceram. Menos um centímetrozito são. É. Já viu? Isto não é justo. Que adubo é este? Não, voltando ao programa da semana passada, dá-me vontade de dizer: eu não acredito num Deus intervencionista, porque não é justo. Se eu tivesse nascido nas últimas décadas, está a ver? Pelo que disse, eu tinha 1,83 m. Já me imaginou com 1,83 m? Nem quero imaginar, Júlio. Nem quero imaginar. Estava em Hollywood? Claro. Estava nas férias do Cristiano Ronaldo, aos abraços à Jennifer Lopez e aquela coisa toda. É melhor nem imaginar. Pronto. Bem, posso sempre usar tacões altos. Eu prefiro viver com esta realidade, ainda assim. Que tenho e estou satisfeito. Eu também. E também com 1,83 m, distraído como eu sou. Já nem estava aqui comigo, não é? Já estava esvoaçante e... Esvoaçante? Agradeço-lhe o otimismo, mas está bem, pronto. Também podia levar uma chumbada se andasse a esvoaçar aí. Voltando ao nosso colo. Ele diz: se queres um boxer, eu vou para o ringue. Se queres um médico, esta tem piada. Se queres um médico, eu examinarei cada polgada de ti. Eu sou assim, essa agora. Então porquê é que ele não diz: se queres um médico, eu vou para o hospital, por tua causa, trabalhar? O maroto que diz é: queres um médico, tudo bem. Olha, tu dizes 33 e estendes-te na Marquesa e eu vou examinar cada polgada do teu corpinho. Porquê é que ele no boxer não disse: então, olha, calça as luvas e vamos os dois para o ringue? Isto faz lembrar brincar aos médicos. Que é uma fase muito habitual. Por amor de Deus, não é obrigatória. Por amor de Deus. Não é? Mas é uma fase muito habitual do nosso desenvolvimento. Eu lembro-me de se brincar aos médicos por baixo da mesa da sala de jantar com aquelas toalhas que vinham até ao chão. E o que era brincar aos médicos? No fundo, era a descoberta do corpo. E atenção, porque muitas vezes a descoberta do corpo também é feita de uma forma unissexual. E de vez em quando os mais velhos ficam em pânico e não têm que ficar, porque isso é normal. Mas o brincar aos médicos, na nossa concepção, digamos assim, judaico-cristã, é sistematicamente uma brincadeira heterossexual. Não é? Pronto. Se queres um condutor, um chofer, entra, ou, e esta é uma frase em inglês um bocado dúbia, não é? Ou, if you want to take me for a ride, porque isto, o take me for a ride, é de largo espectro, como os antibióticos. O tipo diz: you know I can, I'm your man. Mais uma vez, tudo e mais alguma coisa. E depois, de repente, isto começa a ficar mais complicado, porque ele diz assim: a lua é demasiado luminosa, a cadeia está demasiado apertada. A cadeia. E cadeia no sentido singular de cadeias, não é?
não cadeia em termos de edifício. A besta não vai dormir, ou recusa-se a dormir, se quisermos. Cadeias, ou grilhetas, se quisermos, para não haver confusão. A besta. E ele a seguir diz: eu estive a correr estas promessas que te fiz e que não consegui cumprir. E a pessoa diz: alto e para o baile. Isto, afinal, não são favas contadas. Porque o que ele está a dizer é que lhe prometeu tudo e mais alguma coisa e não conseguiu cumprir. Quando faz, digamos assim, uma avaliação. E aí, esta palavra, a besta, não foi dormir, ou não vai dormir, a sua pergunta: o que é que ele quererá dizer com isto da besta? Provavelmente é ele a falar de partes dele que não permitiam que ele cumprisse essas promessas. Se quisesse, que eram indómitas, que eram selvagens, digamos assim. E depois ele vai para areias movediças. Não é? Quer dizer, ele nunca esteve senão nesse pântano. Mas esta em relação ao molhorio, se me permite dizer assim, são areias muito movediças. Porque ele vai dizer: mas um homem nunca recuperou uma mulher por se pôr de joelhos a pedir. E aqui? Tínhamos que ir ao programa da semana passada, porque o Nick Cave dizia que por ela... Exatamente. Era capaz de se ajoelhar, não é? Nem mais, porque aqui espreita um velho estereótipo também, que é: as mulheres não gostam dos bons rapazes. Dos que se ajoelham, portanto. Exatamente. E, portanto, ele aqui está a dizer: não, e ainda por cima ele está a afirmá-lo. Aqui não há dúvida, ele está a afirmar, ele está a dizer assim: um homem nunca recuperou, portanto está a falar de todos os homens ao longo da história. Não é? Nunca houve um homem que tivesse recuperado uma mulher por se ajoelhar. E aqui este ajoelhar pode representar uma mata de coisas. Por chorar barreiranho, por pedir desculpa, etc. É, como eu lhe dizia, perigosamente próximo dessa velha formulação, que tem muito machista, não é? De elas gostam dos maus rapazes. Agora, cuidado. Eu não estou a dizer que muitas delas não gostem. 40 anos no consultório... Nós não sabemos do que é que gostamos. Nós, não é as mulheres. Nós, os humanos. Está bem. Mas tenho que ser justo. Em 40 anos de consultório, eu ouvi muitas mulheres com sorrisos e às vezes até, o que tem mais piada, meio sorriso, a dizer assim: doutor, eu se tivesse juízo, com quem namorava era fulano tal. O bom da fita. O bom da fita. Ele é perfeito. Se eu tivesse uma irmã, eu até rezava para eles namorarem, etc. E eu, pronto, por quem me fui encantar foi por aquele maroto e tal, e tal, e tal, e tal. Agora, o que não podemos é fazer disto uma espécie de lei da natureza. Porque, ao fazermos disto uma lei da natureza, estamos a dar um álibi, neste caso, para variar, aos homens, para dizerem assim: era o que faltava, até se vira contra mim. Se eu me armem bonzinho, leva um pontapé no traseiro. Elas não gostam desses. Não é? O que convenhamos que dá jeito, Inês. Quer dizer, você faz umas tropelias e depois pode dizer ao espelho: mas não há problema. Se eu fosse um bom rapaz, às tantas ele já não namorava comigo. Já me tinha trocado por outro. Porque elas gostam destes. Convenhamos que é cómodo. E, portanto, ele agora diz: bom, um homem nunca recuperou uma mulher por se pôr de joelhos. Porque se recuperasse, eu rastejaria. Eu cairia aos teus pés. E eu praticamente
Uivaria está com... Uivaria, exatamente. Uivaria perante a tua beleza como um cão no cio. Pronto, aqui também é assim, temos que perguntar-nos quantas mulheres é que apreciam muito a imagem do cão no cio, porque é forte. Mas também, por outro lado, agora podemos ser cínicos, que é, com o verso anterior a acabar em fit, dá-lhe muito jeito o cão no cio, porque é dog in hit. Portanto, rima e tudo, mas é forte. E com as minhas garras eu aprisionei o teu coração e era capaz de rasgar os teus lençóis e diria, por favor, e ele repete, por favor, eu sou o teu homem. Portanto, é ele a dizer assim: as mulheres não gostam dos bons rapazes e dos tipos que se põem de joelhos. Mas se gostassem, eu punha-me. E fazia tudo e mais alguma coisa. Como ele tem a certeza que elas não gostam, não precisa de o fazer, não é? Pronto. E depois diz... Ou seja, ele estava disposto a humilhar-se, é isso? Exatamente. E depois diz, e se tens de dormir um momento na estrada, eu guio por ti. E se queres andar sozinha pela rua, eu desapareço por ti. O que é uma imagem bonita, porque às vezes nós precisamos estar sozinhos e isso não significa que não gostemos do outro. E, portanto, o outro ter a capacidade de vez em quando desaparecer, às vezes é a melhor maneira de não desaparecer mesmo. Porque o que ele está a fazer é dar espaço a alguém. E depois, a penúltima imagem, em teoria deveria ser a última, se estivéssemos em escalada, porque ele diz, e se queres um pai para a tua criança, para o teu filho, if you want a father for your child, e agora uma pessoa podia pensar assim, agora só se ele disser, e se quiseres que eu morro por ti. I'm your man. E curiosamente, e eu acho que isto é muito belo, e nem sequer tem a ver com rimas, ele faz um downgrade completo. É quase um anticlímax depois de se queres um pai para o teu filho, e diz, ou apenas queres passear comigo um pouco na areia, na praia. Eu sou o teu homem. Afinal, uma coisa tão simples. Nem mais. É muito bonito isso. É ou não é? O contraste é lindíssimo, não é? De uma coisa que é assustadora para as pessoas, ou para algumas pessoas, intensa, que é intensa, tomar a decisão de ter um filho, o compromisso, isto, aquilo, aquilo outro, e ele, em vez de usar isso, e nenhum de nós seria capaz de negar que era um fim forte para o poema, ele diz, ou se pura e simplesmente quiseres passear comigo na praia, eu sou o teu homem. Isto é uma brava declaração de amor, daquelas que os homens e as mulheres, porque não, têm dificuldades em fazer, porque no fundo, ao fazermos uma declaração deste tipo, estamos a ser corajosos. Pois estamos. E a expor todos os nossos sentimentos. Nem mais. Nem mais. O que você está a dizer é preciso muita coragem para isto, porque isto é escancarar a nossa intimidade. E ao escancararmos a nossa intimidade, ficamos frágeis. E lá vou eu repetir o que também já disse 37 mil vezes. As pessoas, nomeadamente as da minha geração, torcem o nariz a essa ideia, mas é mais fácil ir para a cama com alguém do que escancarar um coração desta maneira. Dizendo no fundo ao outro, eu estou nas tuas mãos. E é que repara, é muito engraçado, porque hoje em dia nós nas plataformas virtuais, não é? Dizemos muitas coisas, mas depois temos essa cautela também de não dizer tudo, porque fica escrito. Pois fica. Por outro lado, estamos tão habituados a comunicar nessas ditas plataformas que perante a presença do outro, também
tendemos a conter, não é? É frequente. Não quero ser injusto, porque eu ouço as duas coisas, Inês. Eu ouço pessoas que me dizem assim: nós teclamos durante 2 ou 3 meses e foi uma sensação estranhíssima e muito agradável, porque quando fomos tomar o primeiro café juntos era como se nos conhecêssemos há anos. Mas também ouço pessoas que dizem assim: eu contei-lhe tudo e mais alguma coisa e ele ou ela também. Quando fomos tomar café pela primeira vez, foi uma sensação de angústia. Eu sabia tudo acerca dele e ele tudo a meu respeito e, no entanto, eu não me sentia à vontade. Havia qualquer coisa desconfortável. É o carne e osso, que não é a mesma coisa que o virtual. O olhos nos olhos. Nem mais. É diferente. Quer se queira, quer não. Não há nervosismo que se possa disfarçar, não é? Quer dizer, nós podemos disfarçar, Nós mas ele está lá, mas ele está lá. Nós tentamos. E à distância, claro que é muito mais fácil. Mas, ou seja, isto para dizer, nós nas ditas plataformas não confessamos porque fica escrito, ao vivo não confessamos porque temos vergonha e, portanto, perante uma letra destas, qualquer pessoa ficaria desarmada, porque há aqui muita coragem e é algo a que já não estamos muito habituados. É verdade. No fundo, porque já não estamos muito habituados a um simples queres namorar comigo. Mas aí cuidado, porque há um efeito de género, que é assim: os homens foram muito educados para não fazer isto. As mulheres, com todas as exceções... Eu diria que já não é muito assim, não é? Felizmente. Felizmente, sim. Mas é uma das grandes mudanças do século XX, até seria injusto dizer só do século XXI, já no século XX. É uma das grandes mudanças do século XX, é o estereótipo do homem que sofre em silêncio, ama em silêncio, tem uma linguagem funcional. A mulher era praticamente obrigada a adivinhar os sentimentos dele, etc. Foi uma enorme vitória os homens perceberem que podiam arriscar, ser de outra maneira e continuar a ser homens. Não foi fácil. Não foi mesmo nada fácil. E hoje, felizmente, eu acho que se pode dizer assim, o pior já passou. Falta saber se o nosso velho Cohen escreveu esta letra com algum objetivo, se ela lhe foi sincera e também foi útil como arma de sedução, de declaração, não é? Isso declaração de interesses, sim, declaração sim. de interesses, ou se apenas fantasiou e expôs-se com uma coragem que habitualmente não teria. Eu gostava de saber, por acaso. Pois. Porque nós temos uma imagem dele, de um homem, apesar de tudo e das canções e da sua intervenção, mas um homem quase tradicional, não é? Sim, mas se eu não estou a baralhar tudo, um homem também tradicional noutras coisas. Eu uma vez li que ele tinha voltado à estrada porque no último divórcio ela tinha-o deixado quase nuzinho. Foi? Em termos de distribuição dos bens. Não sei. Eu li qualquer coisa, não é? Ele precisava de ganhar dinheiro, não é? Porque o Cohen, que idade tem neste momento? 80. Aí, e anda 80, na estrada. 80. E anda na estrada. E eu li uma vez um artigo que dizia que o último divórcio tinha sido catastrófico, não é? Pronto. Mas, aliás, até a postura dele é uma delícia, aquele chapéu, etc. Às vezes você olha para o Cohen, pelo menos a mim aconteceu-me. Eu vi, não sei, 2 ou 3 vezes. Antes dele abrir a boca, se você não conhecer o Cohen, de vez em quando tem a sensação, este tipo vai cantar tango. É verdade. Não é? É. Há qualquer coisa de macho latino nele. E depois... Mas eu tem acho... 81. Pronto. Mas eu acho que isto, por exemplo, ainda lhe dá mais charme. Porque você pressente, eu acho pelo menos, você pressente que ele tem aquela postura, mas que ao mesmo tempo não acredita naquela postura e que está divertido. Que há humor nele. Não é? Porque há aquele macho que você tem a noção, este é macho latino, das unhas dos pés até ao cabelinho, e não há pachorra para isto. Não é? E a imagem do Cohen é uma imagem do velho senhor, digamos assim, tradicional, mas que se fica com a sensação que ele é capacíssimo de se rir de tudo, de todos, a começar por ele mesmo.
O que é maravilhoso, diga-se passagem. Enquanto nós nos conseguimos rir de nós, nunca pior. Por outro lado, Há quem nunca consiga, não é? Nem mais. Por outro lado, e você dirá, se eu estou enganado, Cohen é um daqueles artistas que conseguiu ser transgeracional. Sem dúvida. Pronto. E isso não é fácil, Inês. Há artistas que ficam perfeitamente colados a determinadas gerações. É impressionante. Eu lembro-me uma vez estar em trabalho no Algarve, eu e o meu bom amigo Pedro Vendeira. E ao fim da tarde, ou não, já depois de jantar, provavelmente, estávamos no hall do hotel e havia música. E de repente, o efeito de geração materializou-se. Porque houve uma data de gente a levantar-se e a ir-se embora. E outras pessoas com um sorriso de orelha a orelha, enlevados, eu não hesito em utilizar o verbo. E eram todos muito mais velhos. E por coincidência, eram quase todos ingleses. E o que é que eles estavam a tocar? Tom Jones. Tom Jones ficou completo, na minha opinião, é um cantor cuja música é perfeitamente datada, como se costuma dizer. Percebe? De cruzeiro. Eu acho que os meus netos nunca ouviram Tom Jones. Mas que se ouvissem e vissem o Tom Jones, não é? Eu teria que dizer, atenção que não fui eu que pus o disco e não fui eu que os trouxe aqui. Porque senão eles iam dizer que seca e tal e tal. Cohen, você encontra com enorme facilidade, sabe melhor que eu, você encontra com enorme facilidade adolescentes ouvirem Cohen de uma forma quase religiosa. E isso tem que ver. E também não são os dotes vocais de Cohen. Está bem que a voz é uma voz profunda, etc. Mas... Tem a ver com as letras? Eu acho que tem muito a ver com as letras. Eu acho que tem muito a ver com a poesia dele. Não é? Porque é uma poesia lindíssima, alguma dela completamente esotérica, quer dizer, as primeiras letras de Cohen que eu ouvia, algumas delas eu não percebia parte do poema. Aquilo não era fácil. Não é? Mas o homem, de certa forma, é quase como se o homem encarnasse a própria poesia, digamos assim. E, olhe, o que eu acho é que não foi só a minha geração. Eu tenho livros de poesia de Cohen. E não tenho um único livro de poesia de nenhum dos Beatles. Provavelmente não me interessaria. Porque, como sabe, eu tenho um amor que morrerá comigo pelos Beatles, mas o que eu não sou é cego. Não vou comparar a poesia das canções dos Beatles com a poesia, por exemplo, das canções do Cohen. É outra loiça. São campeonatos completamente diferentes. Como, por exemplo, eu ando no carro com uma coletânea do velho Dylan, do velho Zimmerman, não é? Mas eu ouço Dylan aos nacos. Porque aquela voz roufanha do Dylan, nomeadamente dos clássicos, estes últimos discos, por exemplo, ele canta de uma forma já diferente. Não quer dizer que tenha passado a cantar bem, na minha opinião, não é? Mas aquela voz estridente que arranhava, e não era o arranhado de Joe Cocker, mas que arranhava, digamos assim, do Dylan, eu, por exemplo, não aguento 12 músicas seguidas. Mas em contrapartida, Dylan foi mais um dos que me obrigaram a muitas vezes rapar do dicionário porque eu queria entender a letra. Porque eram letras magníficas. Não é por acaso Dylan é hoje considerado um dos grandes poetas do século XX nos Estados Unidos. É curioso falar de Dylan, porque quem gosta de um gosta do outro normalmente, não é? Eu acho que sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tem a ver com... claro que tem a ver com a música, mas tem muito a ver com as letras, com a escrita. Nem mais. E, inclusivamente, não sendo eu um especialista, de maneira nenhuma quero deixar essa mensagem.
E, inclusivamente, de vez em quando nós podemos ter a sensação, em relação a Cohen, que Dylan é, vamos voltar também à semana atrás, não um deus, mas um cantor mais intervencionista do que Cohen. À superfície, na minha opinião. Porque muitas das canções do Cohen, e não precisamos do First We Take Manhattan, then We Take Berlin, não é? Você vai encontrar letras de Cohen em que, à segunda leitura, você pensa assim, mas este Maganão está a falar deste traço da sociedade, aquilo, tal. Não são só canções de amor. Agora, é evidente que, mesmo dentro do amor, as canções de Dylan, na minha opinião, são muito mais evidentemente intervencionistas do que as de Cohen. Não é? Sei lá, quando Dylan, por exemplo, sobre o amor, canta uma coisa como It's All Over Now, Baby Blue, aquilo não deixa dúvidas a ninguém, quer dizer, pronto. Mas é o mesmo homem que... Olha, falámos desta questão do I'm Your Man e das mulheres do estereótipo. Não é? Lembre-se que Dylan escreveu ela ama como uma mulher, ela faz amor como uma mulher, ela é isto, ela ama, but she breaks like a little girl. O que também pode perfeitamente ser uma formulação sexista, não é? Falou aí do It's All Over Now, Baby Blue. Lembrei-me também do Van Morrison, outro dos... Esse é outro gabiru. É, não é? Esse é uma incoerência minha, sabe? Porque eu não devia ter relações com esse homem. E eu adoro o homem. Então esse homem não tem a desfaçatez de dizer numa entrevista que lhe perguntaram, foi influenciado pelos Beatles? E eu nem sequer gostava deles. Eu li aquilo e disse, eu não acredito que ele me fez uma coisa destas. Isto é uma ofensa pessoal. E eu gosto-me dele. Pronto, naquela altura, não é? E passaram décadas, Inês, não é? Naquela altura havia gente que o dizia, mais uma vez, meia culpa. Eu não conhecia o suficiente para o poder afirmar. Agora, posso é dizer, dos que eu conhecia, houve uma altura em que só o único branco que cantava assim era Van Morrison. Com 16, 17 e 18 anos. Não é? Quando ele cantou com os Dem, etc., ele era um adolescente ainda. Não é? Mas depois, Morrison, sei lá, há discos de Van Morrison que se você chegasse de Marte, dizia, isto é um negro. Porque o tipo de música, é claro que pronto, depois vêm os especialistas e vêm dizer, está bem, mas isso é porque, e é verdade, isso é porque você não conhecia como deveria a tradição de blues, da música inglesa, é verdade. Mas isso também tem muito a ver com o sucesso que as pessoas fazem. E o Van Morrison, numa determinada altura, atingiu um nível de sucesso acima, digamos assim, do que os bluesmen habituais ingleses, estou a falar dos americanos, não é? Dos bluesmen ingleses da altura tinham, que eu vinha descobrir mais tarde, diga-se passagem, mas não nessa altura, não é? E Van Morrison, em meu lugar, também é um letrista extraordinário. E depois é um homem, não sei se está de acordo comigo, mas é assim, é um homem, inclusivamente, que mistura. Você tem praticamente blues, gospel, tudo e mais alguma coisa na música dele. É verdade. Não é? E é lindíssimo. Lindíssimo. Qualquer dia vamos ouvi-lo. Se Pois calhar não. para a semana, quem Tá sabe? bem. Porque Por que não? porque hoje tem toda a lógica que se ouça Pois, isso o é verdade. Cohen. Para provarmos que a canção existe. I'm Your Man. Não é? Podíamos ter inventado isto tudo, não é? É verdade. Estamos num mundo, não se pode confiar em ninguém. Era apenas uma declaração de amor. Exatamente. Voltamos para a semana, Para a vamos ouvir o semana. Cohen. Beijinhos. Beijinho. Tchau.